Sucesso no campo. Oferecimento Unigel Sementes, um show de vigor. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Solubio, sou agro, sou sustentável. Olá, sexta-feira, 7 de fevereiro, nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo notícias e informações para você que já vai acompanhar uma entrevista com Antônio da Luz, comentarista econômico aí em alguns canais e é um homem que tem uma visão ampla da economia. E você agora acompanha as explanações dele para os próximos meses e o que vê a médio prazo. Eu estou aqui ao lado de Antônio da Luz, economista, com toda a honra para a gente fazer um bate-papo, naturalmente, aqui sobre economia. Antônio da Luz, quando a gente fala de economia, a gente não tem como não olhar para o Brasil inicialmente. Porque nós estamos vivendo um momento aí que essa entrevista fica velha para daqui meia hora. Porque o governo, ele faz e desfaz em todos os momentos, ele está ali com o projeto de taxar o agro, daqui a pouco ele está com o projeto de importar alimentos, quando a gente fazia isso lá na década de 70, e não em pleno século XXI e na década de 20, já quase passando, porque nós já estamos em 2025. Como que você analisa hoje esta situação no Brasil? Bom, prazer estar contigo, prazer estar aqui no teu programa pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas e poder voltar aqui no teu programa. E eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Porque em primeiro lugar, a gente tem que considerar que a economia, ela não é um achismo, ela é uma ciência. Inclusive no nosso diploma lá de economista, de ciências econômicas, que é uma ciência. E por que eu estou insistindo nesse ponto, estou enfatizando ele? Porque o atual governo, ele veio muito na campanha com a preocupação com a ciência. Eles falaram muito em ciência. Era ciência para cá, ciência para lá, tinha a questão da pandemia, tinha ciência. Bom, vamos respeitar a ciência. E o governo, ele está desrespeitando aquilo que a ciência recomenda em termos de condução de política econômica. E as consequências, elas vêm de acordo com o que se imaginava que viria mesmo pela própria ciência. Toda vez que um governo gastar além do que é possível, do que é razoável, nós vamos ter inflação. E a consequência disso vai ser aumento de juros. Então, a gente sabe que é assim. Só que, então, e a gente sabe não faz pouco tempo, não. A gente sabe isso desde 300 anos depois de Cristo. O imperador Diocleciano de Roma foi o primeiro a fazer isso e a gente viu no que deu. Faz 1.700 anos que monarcas, que imperadores, que presidentes, enfim, primeiros ministros, quando vão por esse caminho, colhem esse tipo de resultado. E o atual governo, ele fez exatamente isto no Lula 2, de 1 a 1. E deu no que deu. Então, também não, então aí não é nem só a questão da ciência, a questão da gente não respeitar o nosso próprio aprendizado. Porque uma coisa é eu ler no livro, outra coisa é eu viver. A gente viveu todos esses problemas há 10 anos. 10 anos. Há 10 anos atrás, a gente estava com a maior crise econômica da história do Brasil, causada como consequência desses desequilíbrios que nós estamos vivendo agora. Mas nós tínhamos vivido em 2012, 13 e 14. Então, a gente olha para o que está acontecendo com muita preocupação. E aí o governo, quando erra no diagnóstico, ele tende a errar no prognóstico. A inflação está alta, a inflação dos alimentos está muito alta. Mas ela está alta não é pelos alimentos. Inflação não é um aumento do chuchu, do tomate. A inflação é um aumento generalizado dos preços. O preço da soja caiu em 12 meses. Nós, nesse momento, estamos com o preço abaixo do que está... Aliás, esse momento não, vou pegar o dado do IPCA.
O IPCA de dezembro mostra um preço de soja mais baixo do que estava 12 meses atrás. Mas o óleo de soja, 27% mais alto. Essa colocação sua é importante porque nós também, dentro do Sucesso no Campo, trabalhamos aquela comunicação clara para a sociedade, especialmente a sociedade urbana, que ela desentende e acaba tendo uma visão equivocada em relação ao produtor. Aí ela vai lá comprar um óleo de soja que está alto, que isso faz parte da cesta básica do brasileiro, e acha que o produtor é que está encarecendo esse óleo. Exato, porque as pessoas são levadas também um pouco a pensar isso. Porque quando o governo diz, olha, eu vou intervir em preço, porque a Conab vai fazer leilão, não sei o quê, eu estou sugerindo que o problema está aí. Mas na realidade, o que nós temos é algo completamente distinto. O governo, ele vai errar de novo se ele intervir no mercado agrícola, porque em 12 meses nós estamos com deflação nos preços recebidos. Ou seja, na média, os preços que os produtores recebem estão mais baixos do que estavam há 12 meses atrás. Então, se eu intervir no mercado dos produtores, eu não vou resolver o problema, porque o problema está no nível do consumidor e não do produtor. E isto significa que nós temos uma inflação de demanda e não uma inflação de oferta. E as inflações de demanda, elas são geradas por desequilíbrios macroeconômicos. Então, se o governo não parar de gastar do jeito que ele está gastando, os preços dos alimentos vão continuar subindo. E não adianta intervir no nível do produtor. E para o nosso telespectador entender como é que isso funciona. Há 50 anos atrás, o sujeito, vou pegar o leite, que eu acho que é um produto que se presta bem ao meu exemplo. 50 anos atrás, o leiteiro tirava o leite da vaca, botava dentro de um tarro, botava em cima de uma carroça, e saía na cidade deixando nas garrafas que os moradores deixavam na porta. Final do mês, o leiteiro passava, acertava com os seus consumidores. Era assim que funcionava. Ou seja, era uma relação direta, consumidor e produtor. Se sobe para um, sobe para o outro. Hoje, o produtor de leite entrega o leite dele para uma empresa que tem o papel de coletar leite numa bacia. Essa empresa vende o leite para uma indústria. Essa indústria pasteuriza o leite, enfim, vai comprar embalagens, vai gastar com energia elétrica, ou seja, se subir o preço da embalagem, sobe o preço do leite. Se subir a energia elétrica, sobe o preço do leite. E vai passar isso, se subir os salários, sobe o preço do leite. Se subir os produtos lá que eles usam para fazer a pasteurização, sobe o preço do leite. Aí eles vão vender para um distribuidor. Se subir a soda, né? Sobe o preço do leite. Infelizmente. Vai passar para um distribuidor. O distribuidor vai passar para o varejista. E tudo isso tem frete e o combustível está subindo. Eu ia chegar nesse ponto. E aí, do varejista chega no consumidor. Se sobe o frete, sobe o combustível, sobe o frete em toda essa cadeia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não tenho mais o produtor e o consumidor lado a lado. Eu tenho o produtor e o consumidor distante e muito negócios. E não são atravessadores, são negócios que tornam o nosso produto melhor, que são necessários para o produto chegar lá ao consumidor da forma como chega. Então, o que acontece? A inflação, se eu pegar só o leite, é o de menos no processo. Então, por isso que se a gente olhar o preço do leite no supermercado e o preço do leite ao produtor, o leite é menos da metade do valor. Então, não adianta intervir no nível dos preços. Pega esse exemplo para o óleo de soja, para o próprio arroz, para o feijão, para o produto que for. Então, a nossa cadeia é muito mais complexa, é muito mais longa. Então, fazer esse tipo de intervenção não tem o menor sentido. Você ainda falando aí dessas intervenções e tudo, a FEDERARROZ inclusive soltou nota contrária aos dados da Conab, que diz que o aumento da área plantada de arroz foi, acho que de 9,7% nesse ano, enquanto a FEDERARROZ garante que foi de 3,6%. E isso aí a FEDERARROZ ainda foi a FEDERARROZ e a Farsul unidas na nota, e colocando aí que o único objetivo da Conab é criar falácias no mercado e tentar baixar preço. Essa é uma das articulações que normalmente estas instituições governamentais adotam. Olha, essa nota ela foi motivada tanto pela Farsul e FEDERARROZ, que são as signatárias,
por conta, baseado nos dados do IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é um órgão que, diferente da Conab, que não vai a lugar nenhum fazer levantamento nenhum, porque hoje eu pedi para alguém levantar a mão que já tinha recebido na sua fazenda alguém da Conab. Em todo lugar que eu vou no Brasil, eu peço isso. E nunca um produtor levantou, não, na minha fazenda eles tiveram. Nunca. Diferente da Conab, a IRGA vai nas propriedades. Eles têm os núcleos regionais e escritórios em todos os municípios que produzem arroz, com técnicos que visitam as fazendas. Até porque eles têm um papel também de assistência técnica, enfim, de difusão de tecnologia. Então eles sabem o tamanho da safra, eles sabem o tamanho da área plantada. E a Conab estava errando feio a área plantada. E a gente fica se perguntando, isso é incompetência? Ou isto é uma intervenção branca? Porque se eu divulgo para o mercado uma produção maior do que ela de fato é, eu tenho uma tendência de queda dos preços. Então eu derrubo o preço sem gastar um centavo, só dando uma informação errada. Só que lá na frente isso volta, porque depois a realidade aparece. Acontece que a gente não sabe se essa é a intenção da Conab, se é incompetência ou se é má fé. Mas diante daqueles absurdos que nós vimos no ano passado, para o nosso consumidor, nosso produtor, nosso telespectador lembrar, o governo ele queria comprar arroz da Ásia, que é um produto bem diferente do nosso, uma qualidade que o brasileiro não consome. O nosso arroz que vai para a produção de PET é melhor do que o arroz que vem da Ásia. E eu não estou falando de maneira metafórica, eu estou falando de maneira literal. O arroz que nós mandamos para a produção de ração PET, arroz brasileiro, é melhor do que aquele arroz. Além do mais, aquele arroz era fabricado, produzido com defensivos que são proibidos no Brasil e alguns outros que não são permitidos, porque tem proibição e permissão. E o governo queria comprar esse arroz com dinheiro público, vender no supermercado, entregar para o supermercadista abaixo do que ele comprou, ou seja, subsidiar, para que o supermercado vendesse abaixo do custo de produção nosso. Com o preço tabelado. Com o preço tabelado e com o logotipo do governo na embalagem. Ou seja, o que é? Baixou o Sarney? Não baixou. Parecendo que o governo agora é produtor de arroz? É importador, né? Virou um trader de arroz. Então, segundo o presidente Lula, quando cancelaram os leilões, disse, não, nós vamos cancelar porque tem falcatrua. Eu não sei se tinha falcatrua ou não tinha falcatrua. As empresas eram muito estranhas, tinham indícios muito estranhos. Mas eu não sei se tinha falcatrua. Mas se o presidente Lula disse, não sou eu quem vou discutir, porque desse assunto ele entende bem mais do que eu, né? Afinal de contas, ele é presidente da República 3 vezes, já passou por vários processos, foi condenado em 3 instâncias. Então esse é um assunto que ele me leva a larga vantagem, eu não tenho nenhum conhecimento do tema. Mas ele disse, não sou eu que vou duvidar. O fato é que quando a gente viu aquela medida absurda, e a gente olha esse movimento da Conab agora, bom, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Bom, gente, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com Antônio da Luz, que é espetacular, eu sou fã desse rapaz. Agora, e você acredita, só para a gente finalizar rapidinho aqui, você acredita que vai ter alguma mudança de corte de gastos para melhorar a economia em 2025-6? Olha, ou nós vamos fazer um ajuste por corte de gastos ou nós vamos fazer um ajuste por inflação. Mas algum ajuste vai ter na economia brasileira. E tanto um quanto o outro vai doer. Porque não tem como fazer o omelete sem quebrar esses ovos. A gente não pode deixar chegar onde chegou. Agora, para desarmar a bomba, nós vamos pagar essa conta. Vai doer. Se fizer corte de gastos, vai doer. Os serviços públicos precarizam. Por isso que não pode deixar chegar desse jeito. E o governo, ele é muito pouco técnico, ele é muito ideologizado. E eu acho engraçado que ele falava isso do governo anterior, mas ele é muito pior. Por exemplo, se o governo ele pode evitar uma crise. Se o governo fizer assim, olha, eu vou desvincular o salário mínimo da Previdência e dos gastos públicos. Eu vou ter o salário mínimo orçamentário e previdenciário e o salário mínimo do trabalhador. Se ele faz isso, ele já diminui muito o problema fiscal. Se ele diz o seguinte, olha,
eu vou respeitar o arcabouço fiscal. Apenas isso. Que foi uma coisa que eu criei. Aquilo que eu criei, eu vou respeitar. Eu não faço. E não vou mudar a regra, vou fazer e mais. Eu vou em 2025, em vez de ir no teto do arcabouço, vou no piso. Se ele fizer isso, ele evita uma crise econômica no Brasil. Ele evita um problema sério. Ele diminui o preço dos alimentos. Ele diminui a inflação dos alimentos. Ele diminui a inflação como um todo. Os juros vão passar a ter uma tendência de queda, a rolagem da dívida do Brasil vai ser mais barata, mas só que isso eles não conseguem fazer porque eles são apegados a ideias messiânicas, a ideias populistas, demagógicas, e eles estão com os conceitos de economia deles são do século XIX. Então é difícil não acontecer alguma coisa ruim para a gente. Depois do intervalo tem mais. Somos inovação. Somos tecnologia. Somos pessoas. Somos a Núcleo Agrícola. Há 20 anos, levando o que há de melhor em sementes, nutrição e proteção de plantas. Aqui compartilhamos a paixão em produzir e colher bons resultados. Nosso foco é estar ao seu lado, ajudando no que for preciso, porque aqui você é mais que um cliente, é um cliente amigo. Núcleo Agrícola. Uma boa produção de grãos precisa de uma boa armazenagem para potencializar sua rentabilidade. A Comigo investe em unidades armazenadoras modernas e de grande capacidade, espalhadas por várias cidades do sudoeste goiano, garantindo facilidade e agilidade na logística e segurança no armazenamento. Cooperado, nos armazéns Comigo, sua safra tem lugar certo. Conte com sua cooperativa. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. A evolução é parte crucial da história da humanidade. Evoluir no agronegócio é pensar no futuro. Um futuro que traz mais prosperidade para o produtor e para o mundo. É por isso que a Solubio entrega o melhor da tecnologia e sustentabilidade para o produtor agrícola, inovando sempre na entrega de um manejo biológico seguro, eficiente e poderoso, para que o produtor possa crescer com prosperidade e lucratividade. Solubio, somos agro, somos sustentáveis. Integra Lavoro, fundada em 2012 e já com uma ampla credibilidade no mercado, em 2020 a Integra passou a fazer parte do Grupo Lavoro, maior distribuidora de insumos da América Latina. Assim sendo, o produtor rural do sudoeste goiano conta com um amplo e diversificado estoque de insumos, serviços e assistência técnica, proporcionando aos nossos parceiros tranquilidade para produzir mais e melhor. Lavoro Integra, distribuidora de insumos agrícola, levando soluções para o campo. Bem-vindo à agricultura digital. Bem-vindo à Agrovante. Com nosso avançado sistema de monitoramento, acompanhamos o histórico semanal de desenvolvimento de suas culturas através de variados índices vegetativos, conforme os indicadores obtidos pelo monitoramento. Realizamos uma amostragem georreferenciada e direcionada aos pontos de baixo vigor, identificando possíveis pragas, nematóides ou compactação de solo. Agrovante. Plante com tecnologia. Colha lucratividade. A Maria Lavadeira está aqui para dizer que a saúde começa no ar que você respira. E na sua casa pode ter muitos inimigos, inclusive dormindo com você. Garanta a qualidade do seu sono com roupas de camas livres de sujeiras e sujeitos ocultos. Edredons e mantas precisam de higienização profissional. Isso é serviço que a gente entende. Maria Lavadeira, muito além de roupa limpa. Avenida Rio Claro, 642, Centro, Jataí. 99603-0235. Nossa, mas esse campo tá bonito, né? Muito! Imagina quanto trabalho e cuidado para esse resultado. Inicialmente é retirado uma amostragem de cada um dos big bags que serão carregados, onde obtemos um código rastreador. A carroceria deve estar limpa e seca. As quinas e cantos devem estar protegidas para evitar rasgos. E as lonas precisam estar inteiras, sem avarias. Para armazenar as sementes, escolha um local seguro, limpo, arejado
mercado e longe dos defensivos agrícolas. A conversa tá boa, mas precisamos ir, pois temos muito trabalho pela frente. Bora plantar? Olha, a Terran Experience, ela promoveu um evento, aliás, o Terran Experience foi o evento, né, promovido pela Terran. Aconteceu em Rio Verde, mas com muita gente trazendo temas importantíssimos para esse momento do agro. E dentre os participantes ali esteve Paulo Guedes. Cerca de 1.000 pessoas participaram da primeira edição do Terran Experience. O evento, que teve como tema o agronegócio, foi realizado no auditório da UniRV em Rio Verde. Para nós é um marco dentro da nossa história. Nós devemos se projetar no cenário nacional após esse evento. Estamos com mais de 500 produtores rurais, total de praticamente 1.000 pessoas, e sem falar num público muito, muito seleto, além de palestrantes renomados a nível nacional e internacional, falando de Paulo Guedes. Apaixonados pelo que nós fazemos e estamos sempre pensando além do nosso tempo. Então, hoje nós nos lançamos num modelo de negócio, de consultoria, até então não existente no Brasil. Ou seja, nós somos na vanguarda da inovação, da tecnologia. Então, o que eu posso te dizer é que, com certeza, nós estaremos fazendo coisas surpreendentes nos próximos anos. A gente realmente programou um evento para ser excelente e acho que superou a expectativa de todo mundo. Ele realmente está sendo um evento, um dia de intenso conhecimento, troca de informações, networking, e era justamente o que a gente gostaria aqui para o nosso evento. Felizmente, está tudo certo, acho que está sendo um sucesso. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos sobre o agronegócio, além de assistirem a diversas palestras com conferencistas consagrados no Brasil, como o economista Antônio da Luz, que falou sobre a importância do planejamento, informação e boa gestão nos negócios ligados ao agro. O que a gente gosta é olhar na lavoura, é ver a planta nascer, se desenvolver, é subir no trator, no pulverizador, na colheitadeira. O pessoal das empresas está lá fazendo seus negócios, crescendo. Agora, a nossa lavoura está no Brasil, a nossa empresa está no Brasil. A gente precisa saber o que está acontecendo no Brasil. Porque nós estamos dentro de um barco, se esse barco está indo para um rochedo, a gente precisa saber. A gente precisa saber. Nós temos decisões a ser tomadas. Não é por curiosidade, é para tomar decisão. Nós vimos ali em 2014, 2015, o quanto o agro foi prejudicado com um cenário de preços internacionais bons, com o mercado lá fora bom e nós aqui com muita dificuldade por conta das más decisões econômicas que foram tomadas naquele período. E para piorar, 2016, além do cenário econômico estar ruim, ainda veio uma seca. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o que está acontecendo, para onde o barco está indo. Não adianta eu ficar olhando só para o meu cantinho do convés e não olhar para o barco. Senão o barco vai para o rochedo, bate nas pedras, naufraga, e eu podia ter subido num bote salva-vida e não subi porque eu não sabia da informação. Outra atração bastante esperada por todos foi a palestra do comentarista da CNN, Caio Coppola, que destacou a responsabilidade de falar para o público sobre o cenário político e econômico do Brasil. Umas projeções com base no comportamento das políticas econômicas do governo de turno, que a gente sabe que aí é um governo um tanto avesso ao livre mercado, né, e ao empreendedorismo, um governo que sempre opta pelo caminho de aumento, né, das despesas e também da tributação. Vamos falar um pouquinho disso, mas falar também de perspectivas eleitorais, perspectivas mais alvissareiras para 2026. É consenso aí entre a comunidade de economistas que nós teremos um 2025 difícil, né, marcado aí por aumento de juros, potencialmente aumento de inflação, também potencialmente queda na atividade econômica e uma série de marcadores que estão piorando, né, como dívida pública, esse tipo de coisa. Por outro lado,
né, o vento da política sopra para um caminho diferente. Então é essa mensagem aí de otimismo, mas também de resiliência que eu pretendo passar aqui para todas essas pessoas do ecossistema do agronegócio que estão nos prestigiando nesse grande evento aqui em Rio Verde, que a Terran nos proporcionou. Ainda sobre a política, Caio fez questão de falar sobre o crescimento da direita no Brasil e no mundo. Esse é um dado protagonista aqui da minha explanação. Eu quero ilustrar com alguns números e pesquisas essa guinada conservadora do eleitorado brasileiro, trazendo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral referentes às eleições de 2024. Em 2024, nós tivemos aí, quando a gente considera a Câmara Municipal, e fazendo uma análise imprecisa, porém válida, das siglas partidárias, a gente tem 6 em cada 10 municípios brasileiros hegemonicamente controlados pela direita no âmbito do legislativo. E quando a gente fala simplesmente de maioria simples, a gente já tem 93% das câmaras municipais nessa situação. Ou seja, ainda que o eleitor não se reconheça como um eleitor da direita, conforme ele vai se informando, conforme ele desperta politicamente, ele está se percebendo como uma pessoa de valores conservadores. O que isso significa? É uma pessoa que preza pela lei e pela ordem, pelas liberdades civis, que tem um senso de justiça muito apurado e que deseja maior liberdade econômica, mais liberdade de contratar, menos contribuições compulsórias ao Estado, menos seguro obrigatório, menos taxas de juros causadas por endividamento público, menos impostos, menos taxas, menos contribuições, menos tributação em geral. Então, esse eleitor está dando o tom agora. Então, houve um deslocamento do debate público na direção da direita e esse fenômeno que está sendo plantado agora, inclusive com altíssima popularidade de ícones da direita, eu acredito que ele vai ser colhido em 2026, nas eleições gerais. Paulo Guedes, economista e ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, abriu o ciclo de palestras no período da tarde e falou sobre o que mais entende, economia e política, deixando o público atento às suas explicações. Bom, e um dos responsáveis pela organização desse macro-evento está aqui do meu lado, Gustavo Vaz, coordenador de marketing da Terran. Gustavo, deu muito trabalho, como é que foi a logística para a realização desse evento? Olha, esse evento ele é muito grandioso, né? Se a gente for pensar nos nossos palestrantes, são os gigantes do agronegócio. Então tudo foi pensado, customizado, né? Com muito carinho, uma equipe muito grande, são mais de 200 pessoas envolvidas nesse trabalho, para que a gente tivesse essa experiência aqui, fosse inspiração não só para nós mesmos, como superação, como para todas as empresas voltadas para o agronegócio. Diversas autoridades do poder público também compareceram ao evento e destacaram a importância de se divulgar o conhecimento e orientações aos participantes. E uma palestra um evento desse quilate é muito importante e mostra o respeito das pessoas que estão envolvidas no agronegócio, trazer pessoas assim, altamente qualificadas para poder trazer informações. Então é um evento que tem sua grandeza muito grande. Rio Verde recebe de braços abertos essas palestras. Nós temos pessoas aí que vai agregar muito no dia a dia do produtor rural. É muito bom trazer para os nossos produtores rurais tecnologia, né? Nós no campo precisamos de tecnologia. Rio Verde hoje é a capital da produção. Então, ter um evento desse com Paulo Guedes e vários palestrantes que teve aqui hoje, para nós produtores rurais é muito importante. Um evento de altíssimo nível, com palestrante da mais alta qualificação, e vem num momento importante. A gente está aí com uma safra que promete ser boa, mas é importante observar tudo aquilo que está sendo colocado aqui para tomar a decisão futura, né? Vou comercializar agora, não vou guardar um pouco, vou travar, né? Vou pensar melhor em fazer meu planejamento. Então, assim, é um momento de absorver todos esses conhecimentos que estão sendo trazidos nesse momento, para que a gente possa tomar uma decisão. O produtor tem na mão uma série de ferramentas que estão sendo mostradas aqui, que vai ajudar ele a tomar a decisão mais acertada possível. Outro político de destaque que fez questão de participar do evento foi o prefeito de Jataí, Geneilton Assis.
Muito importante o evento aqui da Terram. Temos que parabenizar esses empresários que tiveram a coragem, a audácia, né, de promoverem um evento dessa magnitude. Para a região, não só aqui de Rio Verde, Jataí, mas de todo o sudoeste do estado, que é, com certeza, o grande celeiro de produção de alimento do país e do mundo, é um evento ímpar. Porque, geralmente, esse empresário do meio rural está acostumado a cuidar bem da propriedade e da porteira para dentro, né? E aqui ele está tendo a oportunidade de cuidar dessa porteira para fora, de olhar fatores macroeconômicos, que vai ter decisão importantíssima e significativa na decisão que ele vai tomar. Que é um tipo de negócio que ele não manda no preço que ele vai vender. Então, se ele não tiver informação de mercado, se ele não tiver os especialistas que vai cuidar disso, rapaz, aí a incerteza fica muito maior. Já pelo lado dos produtores rurais, a satisfação de terem participado do evento, com mesa redonda de discussões, palestras de alto nível e a constante troca de informações sobre o campo, fez com que o dia fosse de muito aprendizado. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Terram e seus colaboradores pelo magnífico evento. Jamais imaginava a grandiosidade de um evento desse, trazendo palestrantes e temas atuais e que afetam a nossa atividade no dia a dia. É sensacional ouvir as pessoas que se manifestaram hoje amanhã e há pouco o ex-ministro Paulo Guedes. Não tenha dúvida que é um brilhante evento e a gente leva hoje daqui muitas lições, muitas recomendações e muito aprendizado. Nós ficamos por aqui. Mais notícias e informações você acompanha no próximo programa, na segunda-feira. E um bom final de semana para você, um abraço e até lá. Sucesso no campo. Oferecimento Unigel Sementes, um show de vigor. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Solubio, sou agro, sou sustentável.